Olá meninas, tudo bem? O meu nome é Dr. Pedro Caron e esse é o meu canal sobre saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre sífilis e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. 1. O que é a sífilis? 2. Quais são os seus sintomas? 3. Diagnóstico. 4. Tratamento. E 5. Prevenção. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta para você. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível? Sim ou não? Isso mesmo, meninas. Quem respondeu sim, acertou. Então vamos à definição. A sífilis, ou cancro duro, é uma doença sexualmente transmissível, na maioria das vezes, transmitida por uma espiroqueta, conhecida como Treponema pallidum. Esse micro-organismo penetra no corpo através da mucosa e com isso gera as lesões da sífilis. Mas Dr. Pedro, o senhor comentou, na maioria dos casos ela pode ser transmitida por DST. E nos outros casos? Meninas, a sífilis ela é transmitida de duas maneiras. A primeira maneira é contato do Treponema pallidum com uma mucosa. Nesse caso, esse contato pode ser de maneira sexual, que é a mais comum, mucosa com um agente no local, e também por sangue contaminado, ou seja, o sangue de uma pessoa pode espirrar e entrar na ferida de outra, então também pode ser considerado uma maneira de transmissão. A outra maneira de se transmitir a doença é de maneira vertical, que nós chamamos, ou congênita, no caso. A mãe tem sífilis, ela é gestante e ele pode se disseminar para o feto de maneira transplacentária, pois a espiroqueta consegue atravessar a placenta e então colonizar o feto ainda na barriga da mãe. Falando um pouco dos sintomas da sífilis, ela é dividida em 4 tipos. Neste vídeo eu irei citar apenas o quarto e os outros 3 eu irei explicar agora os sintomas delas para vocês. Então, sífilis primária é a famosa lesão em região genital. Então, é uma lesão única de aproximadamente 1 a 2 centímetros, com fundo avermelhado, limpo, sem odor, não coça e principalmente ela é indolor. Normalmente, após a pessoa ter um contato com o agente transmissor, ou seja, teve uma relação, por exemplo, 20 dias após aparece essa lesão e espontaneamente ela irá regredir 4 semanas depois. Sífilis secundária. Essa sífilis acontece 4 a 8 semanas depois que apareceu aquela lesão na sífilis primária, se o paciente ainda não tratou. Ela é caracterizada por lesões cutâneo-mucosas, ou seja, lesões em formas de manchas que podem aparecer principalmente em região de palma de mão ou dorso do pé, região dorsal, as costas, e aquele famoso sintoma que alguns falam, você está com sífilis na boca, pode acontecer de aparecerem lesões eritematosas em região de lábio também. É importante lembrar que o aparecimento dessas lesões cessam espontaneamente, então 2 a 6 semanas depois que elas apareceram, elas também irão sumir. Depois disso, a paciente ou o paciente entra num período de latência, ou seja, ficará assintomático de sífilis por entre 3 até 20 anos. Então, nesse período, ele estará com a sífilis no corpo, não apresentará sintomas. No momento que ela fizer sintomas, entre esses 3 a 20 anos que eu comentei, irá se caracterizar como uma sífilis terciária. A sífilis terciária é uma doença muito grave que acomete o sistema vascular e sistema nervoso central. Nesse caso, pode causar aneurismas vasculares, como também acometer o sistema nervoso central e fazer paralisias, disartrias, ou seja, a pessoa pode ter alteração do movimento, de fala, até retardo em sífilis mais graves. O quarto tipo de sífilis é a sífilis das barrigudinhas, no caso, as gestantes. Esse tipo nós chamamos de congênita e eu falarei dele mais para frente no meu canal. Falando agora do diagnóstico de sífilis. O diagnóstico da sífilis primária, ou seja, aquela lesão em região genital, é essencialmente clínico, mas pode ser corroborado com exames. Os exames que se solicita para a investigação e confirmação do diagnóstico de sífilis podem ser 2 tipos. Os primeiros, para ver a quantidade de proliferação de espiroqueta no seu organismo, que esse mostra se você está com sífilis no momento. E o outro, que mostra se você já teve contato com a sífilis. Nossa, doutor Pedro, não entendi nada do que você falou. Simples assim, meninas.
O exame mais comum é o VDRL, é aqueles que você olha e vê 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Neste caso, quer dizer que quanto mais frações tem esse exame, ou seja, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, quer dizer que você está sendo acometida pela doença e precisa de tratamento. Já no caso de contato com a doença, existe um outro exame chamado FTABS. Se você já teve sífilis, esse exame não importa se você tratou ou não. Se você já tratou, perfeito. Se você ainda não tratou, ainda assim, esse exame será positivo. Então, se você já tratou da forma correta e você dosar esse exame daqui 2, 3 anos, esse exame estará positivo, pois ele mostra que você já teve contato com a espiroqueta da sífilis. E é evidente, se você não tratou, esse exame também estará positivo. Falando agora um pouco do tratamento de sífilis. Para a sífilis, o antibiótico de escolha é a penicilina benzatina. Dr. Pedro, meu Deus do céu, eu vi que essa injeção dói muito. Sim, é verdade, meninas. É o remédio de escolha para tratar e dói bastante mesmo. Então, para sífilis primária e sífilis secundária, você vai fazer 2 ampolas, uma em cada nádega, dose única e você está curada se for essa sífilis. Se for sífilis terciária, você aplicará 2 ampolas, ou seja, uma em cada nádega, por semana, por 3 semanas. Então, no caso, são 6 ampolas. E se você está se perguntando se eu cortei o cabelo ou se eu estou diferente, você acertou. Ah, mas Dr. Pedro, eu fiz o tratamento correto e depois eu fui dosar e parece que eu reinfectei. Isso é possível? Meninas, é sempre importante lembrar que por ser uma doença sexualmente transmissível, enquanto você trata, você tem que ter relação com preservativo para evitar a transmissão do agente. Além disso, mesmo que você trate de maneira adequada, se o seu parceiro não tratar, pode acontecer de haver uma retransmissão do agente para você. Então, nesse caso, o ideal é que quando você estiver tratando, o seu parceiro trate também, para que depois vocês não tenham reinfecção da doença, ok? Falando um pouco agora da prevenção da sífilis. Qual vocês acham, meninas, que é a melhor maneira de você prevenir uma doença sexualmente transmissível? Isso mesmo, meninas, é usando o preservativo, o método de barreira, seja camisinha masculina ou feminina, pois dessa maneira você irá evitar o contato da mucosa com o agente que irá colonizar e causar a sífilis em você. Então, se você irá ter uma relação com uma pessoa que você talvez não conheça tão bem, é sempre importante você usar o preservativo para você se preservar. Se você tem alguma dúvida sobre sífilis, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu irei responder o mais breve possível. Se a sua dúvida for muito urgente, me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron. Eu consigo responder ela lá um pouco mais rápido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no canal e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Toda semana eu vou estar trazendo um conteúdo novo sobre saúde da mulher para nós discutirmos. Abraço a todas. Tchau, tchau.